Nesse vídeo, nós vamos abordar um dos aspectos ou um dos elementos do ser integral. E um deles é o aspecto empreendedor. Essa palavra está um pouco gasta nos dias de hoje, porque empreendedor e empreendedorismo têm sido utilizados como sinônimos de abrir uma empresa, de iniciativa privada, de ter um capital em mão, constituir um CNPJ e começar a vender bens e produtos, serviços no mercado consumidor. No entanto, a palavra empreender, na sua origem, tem o sentido de realizar, concretizar. E para que alguém seja capaz de realizar atividades na sua vida, ela precisa desenvolver esse potencial empreendedor. Muitas pessoas têm ideias maravilhosas, têm uma mente ampla, são pessoas criativas, talentosas, estudaram, muito inteligentes, mas não desenvolvem, não aprimoram essa capacidade de realizar. E a realização possui muitos segredos. Ela requer muitas habilidades. Ela requer uma perspicácia, uma experiência, um fino trato com os eventos, circunstâncias e com as relações humanas, de modo que a pessoa seja capaz de levar a cabo, de levar adiante um determinado projeto em um determinado tempo. Então, quando nós dizemos que o ser humano integral, o ser humano pleno, possui esse elemento, que é o elemento empreendedor, nós aqui nos referimos a esse aspecto de realização, de concretização. Porque, afinal de contas, nós admiramos as pessoas e aceitamos a sua liderança e o seu talento pela capacidade que elas têm de concretizar ideias, pela capacidade que elas têm de realizar, de empreender. E um aspecto que nos chama muito a atenção no empreendedor é a maneira com a qual ele lida com o tempo. O tempo. Na Grécia Antiga, havia duas palavras para designar o tempo: Cronos e Kairos. Cronos era a palavra grega para se referir à sucessão dos segundos e minutos, à sucessão ininterrupta dos ciclos temporais. Esse é o Cronos. Daí o cronômetro, que é um instrumento que mede a sucessão do tempo. A segunda palavra na cultura grega para designar o tempo era Kairos. Kairos não tinha esse sentido de tempo cronológico, de sucessão cadenciada de eventos. Kairos poderia ser traduzido para o português como oportunidade. Então, Kairos tinha a ver com circunstância, o momento adequado, a oportunidade específica, aquele momento qualificado, que tem um quê? Que tem algo especial que o torna muito importante para a pessoa que está vivendo aquela experiência. Portanto, Kairos tem a ver com a experiência e tem a ver com o propósito, tem a ver com aquilo que eu valorizo, com aquilo que eu selecionei como importante na minha vida. Desde 1905, quando Einstein nos trouxe a teoria da relatividade especial e posteriormente a teoria geral da relatividade, nós compreendemos que o tempo varia apenas com a velocidade e com a gravidade. Ninguém controla o tempo. Em determinadas condições de velocidade e de gravidade, o tempo é igual para todos nós. Se nós mudamos a velocidade ou mudamos o ambiente da gravidade onde estamos, aí sim há uma alteração no tempo e o tempo está ligado ao espaço, o espaço-tempo. Isso é física. Mas o importante que a gente fixe aqui
é que ninguém controla o tempo. O tempo flui de maneira regular. Flui para todos nós, inexoravelmente. O sol nasce no momento que ele tem que nascer, o sol se põe no momento que ele tem que se pôr, as estações se sucedem, os ciclos se repetem, mas o tempo segue e ninguém o administra, ninguém o retarda, ninguém o apressa, ninguém toma posse do tempo. Ele flui, flui. Pensando nisso, nós elaboramos uma ferramenta importantíssima para esse aspecto do ser integral, que é o aspecto empreendedor. Nós elaboramos uma ferramenta de gestão, não do tempo, porque ninguém gere o tempo, mas uma ferramenta de gestão no tempo. Uma ferramenta chamada Gestão no Tempo Kairos, ou método Kairos de gestão no tempo. O método Kairos de gestão no tempo parte de algumas premissas e por isso ele revisa muitas teorias de gestão do tempo, muitas teorias que criaram agendas, metodologias de gestão do tempo, porque ele encara o processo de gestão de uma maneira completamente inovadora e ele parte de premissas completamente novas. O método Kairos, ele é um método focado nas finalidades. Ele é um método focado no propósito, naquilo que se quer alcançar. Daí, enxergamos nessa sucessão incontrolável do tempo oportunidades que a todo momento passam por nós e que precisam ser aproveitadas, oportunidades que precisam ser gerenciadas, oportunidades que precisam ser devidamente aproveitadas para que nós avancemos na concretização dos nossos propósitos. Essa é a visão, então, inovadora dessa metodologia, o método de gestão no tempo, método Kairos de gestão no tempo, que serve como um instrumento para o elemento empreendedor do ser integral. Da mesma maneira que nós apresentamos a meditação como um instrumento para o aspecto artista do ser integral, para a arte da serenidade, a meditação era uma ferramenta para se alcançar a serenidade, o método Kairos de gestão no tempo é uma ferramenta para que a pessoa possa desenvolver o seu lado empreendedor. Eu não estou dizendo o lado de empresário, eu estou dizendo o lado de empreendedor, de alguém que realiza, de alguém que faz, de alguém que concretiza, de alguém que deixa um legado na sua vida. Quais são as premissas do método Kairos de gestão no tempo? A primeira premissa do método Kairos de gestão no tempo é de que ninguém controla o tempo Cronos. O tempo flui, já o dissemos. Estamos repetindo. O tempo flui. Flui inexoravelmente. Portanto, ninguém gere o tempo. Essa é a primeira premissa. Segunda premissa do método Kairos de gestão no tempo. Observe a sua vida. Será que a sua vida é realmente uma sucessão de segundos e minutos? Será que de fato a vida é isso? Então eu lhe faço uma pergunta. O que mudaria na sua vida se você soubesse, além da data do seu nascimento, a data da sua morte? Mudaria algo? Como você lidaria com as oportunidades? Como você lidaria com o tempo cronológico se você soubesse o dia exato da sua morte? Então, nessa segunda premissa, nós estamos fazendo uma reflexão aqui extremamente profunda, que é o tempo de duração da sua vida. Não a duração do tempo genérico, mas a duração da sua vida. A sua vida se inicia
num determinado momento, num determinado lugar, e a sua vida física vai acabar, vai se encerrar num determinado momento, num determinado local. Portanto, a segunda premissa do método Kairos de gestão no tempo é de que você recebeu um pacote de tempo. Sabe como se fosse um pacote de internet? Você recebe 200 GB e você tem 200 GB para navegar, para baixar, para subir arquivos, para fazer streaming, para assistir vídeos, ouvir música, etc. Quando acaba esse pacote, acaba. A vida também. Você recebe um pacote fechado. É o tempo da sua vida, que está entre a data do seu nascimento e a data da sua morte. Portanto, o tempo de vida é um recurso da natureza esgotável. Não é inesgotável. Você tem um determinado tempo para viver aqui nesse mundo. A sua existência física está demarcada. Você não sabe quanto. Não sabe a data da sua morte, mas ela está demarcada. Então é importante enxergar a nossa vida como um pacote fechado, que você precisa aproveitar do início ao fim e encarar todos os eventos da sua vida em função desse pacote de tempo, para que haja um melhor aproveitamento das circunstâncias, das relações e das oportunidades. Por isso, o método se chama Kairos. Terceira premissa dessa metodologia, que é uma ferramenta, repito, para a concretização do elemento empreendedor do nosso ser. Tem a ver com realização. A terceira premissa é que esse seu pacote de tempo que você recebeu, que vai da data do seu nascimento até a data da sua morte, não é uma sucessão regular de minutos e horas. Não, não é. Por que não é? Porque a vida se sucede em blocos determinados. Nós podemos dividir a vida humana em blocos muito bem delimitados. Em cada um desses blocos, que eu chamaria de fases da vida, ou ciclos da vida, você se detém sobre um aspecto do seu físico, do seu emocional, do seu mental e da sua parte psíquica ou espiritual. Cada etapa da vida possui características muito específicas. E nós propomos uma divisão baseada na sabedoria oriental, na sabedoria de dezenas de civilizações do nosso mundo. Civilizações que se ergueram, tiveram seu apogeu e o seu declínio, mas nos legaram uma sabedoria milenar. E em todas essas culturas, e nós podemos observar isso com muita clareza, inclusive em pesquisas médicas, pesquisas da biologia, os ciclos de 7 anos. Então a terceira premissa do método Kairos é de que a nossa vida é dividida em blocos de 7 anos. Observe bem isso. De 0 a 7 anos, nós vivemos um conjunto de experiências muito bem definidas. De 7 a 14 anos, um outro conjunto de experiências muito bem definidas. De 14 a 21, de 21 a 28 e assim em diante. Tanto que nós falamos entrada na adolescência, saída da adolescência, crise da meia-idade, 42 anos, crise da terceira idade. Então nós conseguimos enxergar a vida não como uma sucessão de horas, de meses ou sucessão de anos. A verdade é que existem blocos e quando você sai de uma fase e ingressa em outra, você experimenta mudanças físicas, emocionais, mentais e psíquicas ou espirituais. Mudanças significativas que afetam toda a sua forma de aproveitar o tempo e de aproveitar as oportunidades. Então, falando de maneira rápida,
porque a proposta desse vídeo é uma visão panorâmica do método Kairos, nós poderíamos dividir de 0 a 7 e de 77 a 84 os blocos de vida em que nós trabalhamos no nível físico. Vendo a vida assim como blocos que se sucedem, as tradições espirituais do mundo dividiram a vida humana em 84 anos, ou 12 ciclos de 7. É claro que algumas pessoas vivem mais do que 84 anos, mas esse tempo a mais que elas vivem é como se elas voltassem e reciclassem experiências dos ciclos anteriores. Mas vamos entender isso aqui. Então, nós temos experiências no nível físico, depois experiências no nível psicológico, do ego, em que nós formamos o ego, depois experiências no nível emocional e mental, em que aprendemos a interagir emocionalmente e nas interações sociais ou mentais, depois um nível sociocultural, que é a nossa inserção na sociedade, depois um nível individual, em que nós estamos buscando a nossa identidade, o nosso valor único, o nosso valor intrínseco, e depois um nível psíquico ou espiritual, em que nós pensamos em questões transcendentes. Então é como se fosse uma escada. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, depois 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42. E depois repete. 42 a 48, 45 a 56, 56 a 63, 63 a 70, 70 a 77, 77 a 84. Então uma escada atinge um platô, depois volta repetindo as mesmas experiências da subida. Como se a vida fosse um ciclo de expansão e depois um ciclo de contração. Então, eu puxo o ar, expando, depois eu tenho um ciclo introvertido. Então, no início dessa primeira metade da vida, eu vou em direção a realizações exteriores e depois a própria vida me força a voltar para dentro e ter experiências mais interiores. E por que disso? A compreensão desses blocos da vida interfere na maneira como você vai gerenciar as oportunidades, como você vai gerenciar no tempo o método Kairos. Porque a agenda de um jovem de 14 a 21 anos não é como a agenda de uma pessoa de 70 a 77 anos. Alguém que está vivendo esse período de 70 a 77 anos não lida com a sua agenda, não se movimenta no tempo como um jovem de 14 a 21 anos, percebe? Então isso é impactante no método. E geralmente, os métodos que você encontra por aí de gestão do tempo, primeiro que eles são gestão do tempo. Eles dão a impressão de que você pode controlar o tempo. Ninguém pode. Segundo, eles não levam em conta as fases e os ciclos da vida. Então eles passam regras, passam metodologias que geralmente se aplicam às pessoas que estão aqui na meia-idade. Então ele não atinge nem o que é novo e nem aquele que já está no ciclo descendente, no ciclo introvertido da sua existência. Então ele é meio que uma média aritmética que não trata com devido respeito e com devido cuidado esses ciclos da vida. E como que eu auxilio, por exemplo, um jovem de 14 a 21 a lidar com o tempo? E uma criança de 7 a 14? Ou uma pessoa que está já com 77 anos? Como é que ele lida com o tempo? Ou alguém que está na crise da meia-idade, 42 anos de idade, que está experimentando aí a grande questão da sua finitude, do que ele viveu até agora, do que será a segunda metade da sua vida, como é que ele lida com o tempo? Então, no método Kairos, nós levamos a sério as fases da vida. A quarta premissa do método Kairos de gestão no tempo é de que todos nós, seres humanos, possuímos áreas específicas da vida que precisam ser trabalhadas. Geralmente, os métodos de gestão do tempo sugerem que você escolha atividades e faça uma prioridade. Então, por exemplo, eu sou marido, eu sou pai, eu sou profissional disso ou daquilo, eu sou cidadão, eu sou filho, e você escolha
e sempre fica aquela dúvida: será que ficou alguma coisa importante de fora? Será que você realmente soube contemplar todos os aspectos da sua vida? A totalidade do seu ser? Será que você está trabalhando com equilíbrio e com responsabilidade os vários aspectos da sua individualidade e os vários aspectos da sua existência? Então, no método Kairos de gestão no tempo, nós desenvolvemos uma metodologia na qual nós dividimos as atividades da vida humana num modelo padrão, num modelo arquetípico. Como se fosse uma pizza com 12 fatias, 12 áreas. 4 delas formam o setor pessoal. Dizem respeito a atividades pessoais, de você como indivíduo. Outros 4 setores dizem respeito a um setor interpessoal. Você nas suas interações humanas. E os outros 4 setores dizem respeito à nossa inserção na sociedade ou na comunidade onde vivemos. É como se a nossa vida fosse dividida, então, em as áreas da nossa vida fossem divididas em 3 grandes blocos. Um bloco pessoal, um bloco interpessoal e um bloco social. É claro que nem todas as pessoas desenvolvem de maneira igualitária todos esses setores da experiência. Por quê? Porque algumas pessoas possuem já naturalmente uma ênfase em alguns setores. Mas isso você percebe. Com um pouquinho de autoconhecimento, desenvolvendo um pouquinho lá o artesão, o ofício do autoconhecimento, você consegue entender nessa sua existência o que está enfatizado, o que exige, quais áreas, qual dessas 12 áreas exigem mais a sua atenção, demandam mais tempo. E você, então, estabelece, dentre esses 12 setores, uma lista de prioridade. Então, o setor tal é o primeiro, e depois vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 12º setor. Você estabelece uma lista de prioridades que é única, que é pessoal, porque ela reflete a sua individualidade, ela reflete a sua história de vida, a sua vida particular. Mas quando você tem a visão desses 12 setores, você não corre o risco de negligenciar algum setor da sua vida. Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. O setor 1, por exemplo, é o setor da individualidade. A sua personalidade é o primeiro setor da experiência, que está no bloco lá do pessoal, da área pessoal. A nossa individualidade, a nossa personalidade, as nossas características pessoais, essa necessidade que nós temos de ser único e de expressar a nossa individualidade, ele é um setor complementar ao 7º setor, que é o setor da relação afetiva. E você deve viver isso. Você está num casamento, numa relação afetiva estável. Se você investe totalmente na relação, você não tem tempo para trabalhar a sua individualidade. Porque a pessoa que está relacionando com você é diferente de você. Não tem como você se fundir totalmente naquela outra pessoa, por mais que você a ame. Então, se você investe tudo na relação, você perde a sua autonomia, você perde a sua individualidade. Você precisa ter atividades, você precisa ter um momento que é seu, que é de fazer as coisas suas, que é de fazer aquilo que te faz sentir vivo e único. Por outro lado, se você investe apenas em você, apenas nas suas coisas, você não consegue manter nenhum relacionamento. Então, olha como esses setores são complementares. Outro grande dilema que nós vivemos, o setor 4 e o 10º, família e profissão. Eu dou atenção para a família, fico em casa, fico com os filhos, fico com a esposa, com o marido, com a família, ou o trabalho, invisto numa carreira. Se você investir totalmente na carreira, se você colocar toda a sua atenção apenas na carreira, você fragiliza a sua base familiar. Por outro lado, se você enfatiza somente a família, somente a relação familiar, você pode comprometer
sua profissão, a sua inserção profissional na sociedade. Então, a compreensão desses setores e o equilíbrio em lidar com eles nos revela aqui aquele equilibrador de prato, né? Ele coloca vários pratos girando e quando um começa a balançar, ele vai lá e dá mais um fôlego, e é assim que a gente começa a perceber que ao gerir esses setores, esses 12 setores no tempo, você precisa manter um equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Você investiu muito na profissão no último mês, falou, opa, agora eu preciso dar uma atenção para a família. Aí dá uma atenção para a família, precisa voltar na profissão. Investe mais no relacionamento, daqui a pouco você tem que ter um tempo para você. Tem um tempo para você, tem que investir no relacionamento. E aí você vai mantendo esse equilíbrio dinâmico de alguém que está equilibrando pratos. É uma metáfora apenas para facilitar a compreensão. O que muda aqui? O que muda aqui, nessa metodologia Kairos, é que agora você tem uma visão pragmática, objetiva dos 12 setores da sua experiência. É como se toda a sua vida, tudo que você pode fazer na sua vida, do nascimento à morte, no bloco de tempo que você recebeu para viver aqui na Terra, você sabe exatamente quais as áreas você precisa trabalhar e mais, você identifica as oportunidades que surgem em cada área. Então, às vezes, você está vivendo um momento que é de uma área específica e você tem que viver aquele momento, porque naquela fase de vida que você está vivendo, o setor da experiência que está enfatizado é aquele e você relaxa, aproveita sem culpa, porque você sabe que todos os outros setores serão contemplados no momento oportuno, no momento Kairos, na oportunidade. A quinta premissa da metodologia ou do método Kairos de gestão no tempo é de que a verdadeira gestão não é do tempo. A verdadeira gestão é de atividades. Nós gerenciamos atividades. E é aqui que está a sabedoria. É aqui que está o segredo da vida. Nós precisamos conduzir muito bem as atividades. Mas como? Primeiro eu preciso identificar. Essa atividade faz parte de qual setor da experiência? De qual dos 12 setores? Qual a prioridade dos setores na minha vida? E aí eu consigo identificar a prioridade daquela atividade. Depois eu me pergunto, essa atividade está sendo desenvolvida em que ciclo da minha vida? Em que fase da minha vida eu estou? Como que eu devo conduzir essa atividade considerando a minha idade, considerando o fator idade? Meu ciclo de vida atual. E a última pergunta, em que essa atividade está conectada ao meu propósito de vida? Quando você responde essas perguntas, olha isso, que setor da atividade está, não é? Que ciclo da vida essa atividade está sendo desenvolvida, quais as características e a duração, os elementos dessa atividade e em que ela está conectada com o seu propósito de vida. Ou seja, na lista de prioridade dos setores, qual é a prioridade dessa atividade? Será que você, para realizar essa atividade, não está abrindo mão de uma atividade que é prioritária? Prioritária porque você definiu que é? Ou você percebeu na sua vida? E assim que você identifica essas características da atividade, você vai gerenciar essa atividade como um processo. Como assim? Como gerenciar a atividade como um processo? Eu me lembro certa vez que eu fui visitar meu pai no sul de Minas e falei para ele, pai, eu estou com tanta vontade de comer uma pamonha, porque meu pai faz uma pamonha deliciosa. E isso era de manhã, era um sábado de manhã. Ele falou assim, claro, você quer comer uma pamonha? Não, entra aqui no carro. Ele estava no sítio, que é perto assim de Poços de Caldas, fica entre Poços e Andradas, e ele saiu com o carro, achei que ele ia comprar a pamonha, né? Falei, opa, agora, né? Vou comer a pamonha no café da manhã, né? Isso era 8h30 da manhã. Ele vai comprar uma pamonha, já vou sentar aqui, vou degustar a minha pamonha.
E de repente ele pegou o carro e entrou no milharal do vizinho. Eu achei aquilo estranho. De repente estava eu lá com ele colhendo o milho. Eu falei, por essa eu não esperava. Resumo da história. Nós colhemos o milho, esprememos o milho, coamos o milho, fizemos todo o processo. Eu fui comer essa pamonha 5h30 da tarde. Eu tive o desejo 8h30 da manhã, mas eu só fui saborear a pamonha 5h30 da tarde. Olha, mas foi a pamonha mais deliciosa que eu já comi na vida, porque ela tinha o sabor do processo. Eu vi o processo, eu acompanhei, passo a passo, tudo, desde colher o milho. Eu só não acompanhei o plantar o milho, porque aí já seria demais, né, gente? Plantar o milho eu não acompanhei, mas eu acompanhei desde colher o milho até partir a pamonha e colocá-la na boca. Então nós precisamos enxergar as atividades da vida como processos, porque nós nos tornamos imediatistas. A gente acha que tudo é internet, você clicou e acontece. Você clicou e o filho nasceu. Não, demora 9 meses. Ele nasceu, você clicou e ele já está um adulto. Não, demora 21 anos ou mais. A vida é um processo. Então você começa a tratar essas atividades como processos. Processos que têm também suas fases. Fase de implementação, fase de crescimento, fase de amadurecimento e fase de finalização. E aí você estabelece metas para essas atividades. Isso mesmo. Então se eu pego um setor, relacionamento afetivo, que é o 7º setor, e eu estou no meu casamento, você já colocou uma meta para o seu casamento? Você já se perguntou qual é o propósito do seu casamento? Quais são as metas? O que você quer alcançar com esse casamento? Em que data você quer alcançar? Quais atividades precisam ser empreendidas? Empreendidas. Entendeu a palavra empreendedor agora? Eu não estou falando de empresa CNPJ. Eu não estou falando de bens e serviços no mercado apenas. Estou falando a palavra empreender no sentido amplo. Quais atividades você tem que desenvolver no seu casamento para atingir as metas na data que você fixou? Talvez uma das atividades seja, uma vez por semana, ter um momento só seu. Você com o seu companheiro, com a sua companheira. Ter um momento só para vocês. Ou ter uma atividade que dá uma injeção de ânimo na relação. Uma atividade que os dois se sentem plenos. Quando que você vai realizar essa atividade? Você marcou na agenda? Percebe? Aqui mudou totalmente, porque eu estou encarando a atividade dentro de um setor, dentro da fase da minha vida e dentro do meu propósito de vida, daquilo que eu estabeleci como prioridade. Então eu vou lidar com cada atividade com a metodologia de gestão de processo. No método Kairos de gestão no tempo, o mais importante é o seu propósito. É você enquanto indivíduo único, inigualável. Você identifica suas características mais essenciais, os seus valores mais caros, aquilo que você quer da vida, sabendo que a vida tem um tempo definido. A sua vida é uma dádiva, mas essa dádiva é limitada. Você recebeu um pacote de tempo. É o tempo que vai do berço ao túmulo. É um tempo limitado. Portanto, o patrimônio mais valioso que você tem é a duração da sua vida física. Pense nessa duração com responsabilidade. Essa é a primeira advertência do método Kairos. Veja o pacote da sua vida. Segundo, entenda que o pacote da sua vida está dividido em ciclos. Para que você não se precipite, para que você não se sinta culpado, para que você não coloque o carro na frente dos bois. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu ciclo. Terceiro, você entende que na vida há várias áreas, vários setores. Esses setores não estão num nível igual. Como você é um indivíduo único, os setores da sua experiência estão escalonados numa ordem de prioridade.
E você precisa entender isso. Porque senão você vai dar atenção para um setor que pode ser o último, o 12º, e negligenciar o primeiro na ordem de prioridade. E a sua vida é peculiar. Ela não é igual à minha. Eu posso ter como prioridade na minha vida os setores da família, do relacionamento, do trabalho, e você pode ter outros setores. Não necessariamente esses. São 12. E mesmo tendo consciência de todas essas peculiaridades, você não pode ser ingênuo ao lidar com as atividades. Toda atividade tem que ter uma finalidade, um objetivo a ser alcançado, um tempo para ser executado e um controle de qualidade. Mesmo a atividade de assistir um filme com seu filho. Mesmo essa atividade precisa ser programada. Precisa ser encarada como um processo. Porque aí você vai entender que ir ao cinema com seu filho implica sair de casa, o tempo de casa até o cinema, o tempo no cinema até entrar no filme, o tempo de assistir o filme, o tempo de sair do filme, o tempo de chegar em casa. E quando você enxerga essa atividade como um processo, você aproveita cada segundo, cada kairos, cada oportunidade. A sua vida deixa de ser uma sucessão sem sentido de minutos e de horas e se torna a sua vida, depois do método Kairos, sua vida se torna uma sucessão de bênçãos, de oportunidades, porque você sabe onde está e para onde vai.